Estamos de volta. O programa de hoje é sobre impugnação de assembleia condominial. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, que tem informações muito importantes. Se você ainda não segue o nosso canal, siga a Conde TV, acione o sininho e fique sempre antenado com as principais informações do universo condominial. Doutor, a assembleia pode ser impugnada na sua totalidade ou de maneira parcial? Não, sim, sem dúvida. Depende de qual foi a origem do problema, o motivo que suscitou a anulação. Então vou dar um exemplo aqui grotesco. Imagine uma assembleia que transcorre em total ambiente de coação. Eu ameacei todos os presentes com armas, com capangas, que caso eles não votassem da forma XYZ, eles se veriam comigo e com os meus. A assembleia toda Você está falando, abaixo. tá falando de assembleia ou de partidos políticos em cidade pequena? Também lembro, desculpa a brincadeira, Alguns condomínios são até parecidos, né? Então eu dei um exemplo assim grotesco. Coação como fonte de invalidação completa do ato, cabo a rabo. Agora imagine uma situação como aquela que nós comentamos na outra oportunidade. Um item contrabandeado na ordem do dia, que não apareceu, que não foi alvo de publicidade, de divulgação. Esse item específico é que será anulado. Todo o resto da Assembleia vai ser mantida de pé. Sendo que a tendência é manter aquilo que está correto. Manter aquilo que foi realizado sem nenhuma ofensa à lei, à convenção, etc. Né? Perfeito. Nilvia, você é síndica de um condomínio onde tem alguns subsíndicos, né? E que esses têm alguns poderes não quero entrar em detalhes do seu condomínio, mas eu quero entrar no detalhe de que isso cada vez mais é uma realidade, né? Condomínios clubes, e que os subsíndicos muitas vezes têm poderes altos dentro de alguns condomínios, mas a gente sabe que a responsabilidade do síndico sempre sobra para o síndico geral, né? Ele é o responsável. E aí eu estou fazendo toda essa historinha para chegar a um ponto que é a forçação de barra, muitas vezes, para se colocar um item dentro de uma assembleia. Eu já vi uma assembleia que a síndica solicitou para colocar em votação deliberação para fumar dentro do condomínio, sendo que é contra uma legislação. E foi colocada, ela é síndica, ela falou, quero que coloque, e aí a gerente aqui, ela falou, o que eu faço? Eu falei, você coloca, porque a síndica, e você explica para os condôminos que isso é proibido, que não pode se votar, que não pode se fumar dentro do condomínio. Então, um dos pontos que acho que acomete os síndicos, agora falando de condomínios clubes, é esses subsíndicos ou conselheiros, muitas vezes, ou o grupo gestor que muitas vezes tenta colocar algo em pauta que torna a assembleia ou aquele item inválido. Isso acontece, isso é uma postura que a síndica tem que tomar, tem que ter um pouco de jogo de cintura. Já foi colocado na sua parte algum item que você não queria colocar. Então, eu acho que é interessante para quem está nos assistindo que vive isso, para saber como ter uma postura nesse sentido. Aí é tudo uma questão de gestão, né, Ricardo? Porque, na verdade, com o conselho e com o subsíndico, a gente tem uma reunião quinzenal ou mensal para alinhamento. Então, isso é muito importante, você trazer essas pessoas para uma gestão mais corporativa. E toda a questão que a gente vai colocar em pauta é passado pelo jurídico. Então, isso também é um filtro que a gente tem para quê? Para que a gente não chegue na Assembleia exposto de alguma maneira. E essa preocupação sempre existe. E como a gente tem a preocupação depois de que, a gente até falou no outro bloco da importância do presidente, agora eu vou falar da importância do secretário. Que o secretário seja alguém da administradora, alguém com habilidade, que retrate fielmente o que aconteceu, para a gente também não ter problemas com isso. Isso vale um parênteses muito grande, que é, se não for retratado, essa assembleia deve ser impugnada, né? Alguém deve entrar com uma ação para impugná-la, porque já existem casos de realmente uma assinatura e uma tentativa de validação de uma assembleia onde foi descrito algo que não ocorreu até em sua totalidade, né? Exatamente, a gente tem que tomar esse cuidado. E o presidente tem que checar todo o texto, independente que o secretário fez, e também o síndico, né? Então, essa responsabilidade é nossa para que essa ata vá, né? Não com o detalhamento pequeno, mas os grandes assuntos, e para quem pediu que conste em ata também algum assunto, isso seja descrito na ata fielmente. Perfeito. Doutor, quais são os principais motivos de anulação ou de assembleia ou de parcial que a gente já colocou aqui? A gente pode colocar quórum como um dos pontos de anulação de parcial de alguma deliberação?
Sim, alguns assuntos em condomínio, por força da lei, por força do Código Civil, eles só podem ser decididos mediante uma votação qualificada. 2/3, 3/4, maioria absoluta de algo. E não dá para você decidir sem o preenchimento dessa votação. Desculpa te interromper. A gente tem alguns advogados, não quero colocar você em situações apertadas aqui, mas que defendem que isso é coisa ultrapassada e que devemos deliberar com quórum simples. Pois é, então esses colegas deveriam brigar para alterar o Código Civil. Perfeito. Porque enquanto a lei não se altera, quer você goste, quer não goste, já diziam os romanos, é dura lex sed lex, é a lei, temos que obedecê-la, a não ser que isso mude, é essa lei que nós devemos seguir. E se isso for levado ao judiciário, eu tendo a crer que em 99% das situações o judiciário vai se pautar pelo que está no Código Civil. Exatamente. Então nós temos que tomar cuidado outra com vírgula. isso. Eu provoquei porque eu sabia que você é facilmente provocado e respondeu o que eu gostaria realmente. Não adianta querer fazer diferente, tem que alterar a legislação, tem que seguir e alterar, brigar pela alteração, caso tenha esse entendimento. Mas existem pouquíssimos casos, e existem, de juízes que parece que estão julgando sob efeito de narcóticos, que acabam julgando coisas absurdas. Eu já vi um julgamento uma vez de que a alteração de convenção poderia ser com quórum simples, por exemplo. Mas isso não é uma jurisprudência, né, doutor? Acho que vale a pena esclarecer isso. Isso é um fato isolado, julgado, que provavelmente, ou com certeza, em segunda instância, será revertido, né? É isso mesmo, nós não podemos pegar a matéria pela exceção, pelas anomalias. Nós temos que pegar pelo que acontece de maneira majoritária. E os julgamentos, eles dão origem a precedentes, a jurisprudência, quando há uma reiteração de julgados numa mesma linha. Então, para nós termos segurança nessa barafunda que é o mundo do direito, é nós nos guiarmos pelo que costumeiramente julgam os tribunais e principalmente os lá de cima, STJ e STF. Hoje, quem não mexe com qualquer assunto jurídico sem ter essa checagem prévia, está sendo um aventureiro, né? Então, o condomínio, volto a dizer, todos nós estamos aqui para economizar trabalho, tempo, sacrifício, para não termos desgastes, evitarmos brigas. Então, tudo isso depende desse tipo de controle, de análise, de preparação, como ela bem disse, que antecede a própria Assembleia, de diálogo entre todos os atores, né? Então, funciona dessa linha para nós diminuirmos a esfera de problemas. Nilvia, eu acho que um dos pontos, antes de voltar, eu quero voltar depois com você para falar de maneira de bate-bola, de falar de alguns motivos que podem impugnar uma assembleia ou alguma decisão assemblear. Nilvia, eu acho que o grande papel do síndico é saber escolher, né? Um bom gerente predial, uma boa administradora, um bom advogado. Então, eu poderia dizer que por mais... O síndico tem que pesquisar, tem que buscar, tem que ter informação, tem que saber o que é jurisprudência, o que é fato isolado, qual é a tendência do judiciário. Eu acho que isso é importantíssimo. Mas a gente tem sempre alguém melhor do que a gente, como um especialista jurídico, como uma administradora que tem seus especialistas, quer dizer, são vários, e aí saber escolher, né? Eu acho que um dos papéis aqui, falando que de maneira geral, para não ter impugnação assemblear ou impugnação de parte de algo que foi decidido, é o síndico ser bem assessorado, né? Saber quem escolher para assessorá-lo. Concorda com a minha opinião? Concordo, como o professor colocou, são vários atores. Eu acho que é um conjunto, é uma corrente, são elos, né, que precisam estar ali unidos. O síndico, primeira coisa, para escolher, ele tem que estar preparado também. Verdade. Né? Então, até por que eu fui me preparar para isso? Apesar da experiência que eu tinha em outros condomínios e tal. O condomínio clube é uma cidade, como você colocou. Então, eu vi a necessidade do quê? Para mim saber, né? Para você pedir, para você mandar, você tem que saber também. E para controlar também. Exatamente. Né? Então, se você não tem um conhecimento do que acontece, né, na vida do condomínio, que é um assunto totalmente à parte, você também não tem como medir aquela pessoa que vai te assessorar. Então, eu acho que começa do preparo do síndico, da escolha de uma boa administradora, de um bom advogado, de ter alguém técnico dentro do condomínio, né, que possa Perfeito. ver a parte técnica também. Então, são vários assuntos entrelaçados, né? E isso parte exatamente da figura do síndico. Perfeito. Doutor, alguns motivos. Convocação errada,
Já foi citado aqui a ata redigida de maneira errada, quórums, né? Coação. O que mais poderíamos citar aqui? Então, nós dentro do ambiente de vícios do ato jurídico, nós temos coação, indução em erro, simulação, fraudes em geral. Imagine eu como síndico aprovando contas com dados completamente falseados. Eu estou colocando os números lá, mas eles são mentirosos. Então não foi aprovada a conta. Pois é, foi aprovado porque eu enganei a todos ali presentes. Eu dei uma de estelionatário condominial. Então, são vários os problemas, estão catalogados na lei, que dão aso à impugnação, a falta de cumprimento dos prazos previstos na convenção para que seja feita uma convocação válida. Então, são cuidados maiores ou menores que todos eles reafirmam essa validade, essa força de uma assembleia bem feita. E aí vocês tocaram num ponto que eu também quero desenvolver, Lógico. que é o reverso da medalha. É o seguinte, são aquelas pessoas com uma ultrassensibilidade que querem embutir na ata da Assembleia, de maneira detalhada, coisas que são insignificantes. Ricardo tossiu, piscou e disse. Exatamente. Isso certamente não dá motivo a qualquer problema e nem deve ser colocado, porque a ata é um condensado, é uma síntese. 1, 2 folhas no máximo daquilo que de importância foi colocado, debatido, deliberado. Não é para ser um catálogo de opiniões. Imagine um condomínio como ela administra, que é uma cidade, se metade 3.000 páginas, uma Barça. Exato. Então, Exatamente. isso infelizmente acontece demais. Às vezes chega até no jurídico. O condômino perguntando para o advogado por que a frase X dele não constou da ata, se é perseguição, se é uma vontade do condomínio ou do presidente. Não é o caso. Ali é uma síntese. E só para finalizar, um outro problema que cabe bem evitar com a boa escolha do presidente e do secretário é porque não raro os dois entram em conflito e eles não querem depois assinar a ata. E vira uma briga quando e como eles vão assinar essa ata. Tem ata que depois de 4 meses não está assinada, né? Exatamente. Parece até maternal, pô. Antes de agradecer vocês, eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que faz uma assembleia e que busca a opinião, busca ter álibi para fazer a assembleia do jeito que você quer. Vai atrás de uma deliberação que foi no interior, do litoral, aqui que a juíza diz que pode fazer isso. Não, isso não é base para você mudar uma legislação, isso não é uma jurisprudência. Ou busca opiniões de advogados que têm opiniões únicas. Não, você, síndico, deve seguir a legislação corretamente e corretamente a convenção do seu condomínio. Não buscar álibis para decisões que não estão previstas nessas duas legislações. Na verdade, uma legislação que é realmente a legislação do condomínio, a legislação brasileira referente a condomínios, e a outra que eu chamo de legislação interna, né, que é a convenção, o regulamento interno e as demais. Então, fico alerta porque essa busca, ela é geralmente não salutar, prejudicial ao condomínio e acaba tendo anulações ou totais ou parciais de assembleias condominiais. Doutor, aqui a casa é sua. Muito obrigado pela participação e volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom revê-lo, foi uma alegria participar aqui, rever a colega também, então fico à disposição para outras atuações. Muito obrigado. Nilvia, mais uma vez parabéns pela certificação Síndico 5 Obrigada. Estrelas e foi muito rica a sua participação, te aguardo outras vezes no programa. Com certeza, eu fico à disposição e agradeço também ao professor. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.